E aí, pessoal, tudo bem? Tem uns vídeos que eu já fiz aqui no canal, não chega a ser uma série, pelo menos ainda não categorizei como uma série, talvez até crie uma playlist sobre isso, com sugestões para melhorar o nível de competitividade, a força do futebol regional do Brasil. Fiz vídeo com sugestão para o Amazonas, para o norte do país como um todo, para o norte como um todo e para o Amazonas, para o Pará, para o Espírito Santo, para o Distrito Federal. E agora vamos falar do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Eu tinha prometido fazer um vídeo falando sobre isso há um tempo atrás, pessoal até já me cobrou com alguma razão. Então vamos falar. E aqui eu vou acabar fazendo um vídeo sobre os dois estados, mas eu sou consciente de que há diferenças entre os dois. Tá? Então não é que exatamente é um pacote fechado para os dois. Acho que tem coisas que o Mato Grosso do Sul tem que fazer mais do que o Mato Grosso e vice-versa. Tá. Mas eu vou falar os dois porque algumas das soluções também são meio parecidas. Tá? A primeira coisa, a gente tem que entender como que é o cenário do futebol desses dois estados. Acho que o Mato Grosso do Sul já foi o mais forte, já foi referência na região. Antes mesmo dos estados se dividirem e dos estaduais se dividirem, os times do Mato Grosso do Sul, do que viria a ser o Mato Grosso do Sul, como o Operário e o Comercial, chegaram a conquistar o título do Mato Grosso ainda como um estado só nos anos 70. O Operário chegou a ser semifinalista do Campeonato Brasileiro, foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de 77, geral mesmo, primeira divisão, né? Caiu só na semifinal ali, ficou na boca de disputar o título do Campeonato Brasileiro, fez outras boas campanhas, não foi um ano isolado, quer dizer, na segunda metade dos anos 70, o Operário de Campo Grande era um time com projeção nacional real. Mas hoje o Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem muito mais dificuldade de emplacar um time. Você vê que os dois grandes do estado, o Comercial e o Operário, têm dificuldades. O Operário chega a ficar um ano parado por punição. Os torcedores criam o novo Operário, que continua existindo depois, agora virou só o Novo, né? Para não ficar esse nome esquisito, Novo Operário, virou só o Novo. Os dois times disputam, aliás, os dois estão no mesmo grupo da primeira divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense deste ano. O Comercial também não vai tão bem, enquanto isso o interior ganhou força nos últimos anos com a Águia Negra de Rio Brilhante. Teve um período em que o Ceni, que nem é do interior, mas o Ceni ficou forte, que acabou sendo o principal time do estado, até porque tinha dinheiro de igreja ali. Depois o Ceni perdeu força, né, acabou sumindo, mas a gente vê um cenário ali, começa a ter equipes do interior aparecendo bem. Daí tem o Aquidauanense, Corumbaense foi campeão recentemente. O Corumbaense até vale um destaque um pouco aí, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre Corumbá e Dourados. O Mato Grosso é um cenário um pouco diferente. O Mato Grosso, neste momento, vive uma situação melhor ali. Primeiro, claro, o Cuiabá está na Série A do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez desde 1986, o Mato Grosso, e daí vale até para o Mato Grosso do Sul isso, né? Os Mato Grossos voltarão a ter um clube na Série A, né? com a subida do Cuiabá. Mas já teve também um bom momento do Luverdense. O Luverdense que agora está mal das pernas, mas teve um bom momento do Luverdense, que chegou a ficar alguns anos na Série B, fez algumas campanhas legais em Copas do Brasil. Então, o Mato Grosso está no momento melhor. Além do Cuiabá como projeção, você vê que alguns clubes do interior até às vezes mostram alguma força. Tem o União Rondonópolis, tem o Juventude, às vezes você vê o Sinop disputando Copa do Brasil ali com um time digno. Não vai fazer uma grande campanha assim, mas o Mato Grosso, aliás, vive um momento melhor que o Mato Grosso do Sul. Sobretudo porque, além do Cuiabá, tem alguns clubes mais interessantes ali no interior. De qualquer maneira, eu acho que algumas soluções são meio parecidas para os dois. O que eu acho que dá para até usar o Cuiabá como ponto de partida ali, como referência para o que pode ser feito. O Cuiabá está mostrando que é possível fazer futebol no Centro-Oeste, e daí é que no Centro-Oeste inclui Goiás, e Goiás sempre teve um espaço legal no cenário nacional. É possível fazer futebol no Mato Grosso, né, e no Mato Grosso do Sul, mas naquela região ali do mapa, fazer um futebol competitivo. É possível mobilizar
a população local em torno de um time, se esse time for competitivo e a população local se sentir representada ali em campo. Por mais que as torcidas dominantes no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul sejam torcidas do Rio de Janeiro e de São Paulo, com alguma força também de clubes gaúchos, pela colonização gaúcha no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, ser forte, então também tem muito gaúcho por ali, é possível fazer um time local que cative a torcida e que seja funcional. O Cuiabá tem um empresário, tem uma família, na verdade, que ajuda a botar dinheiro. De qualquer forma, está funcionando. O clube chegou na Série A. Imagino que ele esteja feliz com o investimento que esteja fazendo. E a torcida do Cuiabá, que era um clube inexistente há 30 anos, agora o Cuiabá passa a ter uma torcida própria ali. Pessoas do Mato Grosso que às vezes até são torcedores mistos, mas não torcedores do misto, mas torcedores mistos porque talvez também torçam para um time do Sul ou do Sudeste, mas eles têm algum carinho por Cuiabá a ponto de consumir o Cuiabá, comprar camisa ou comprar ingresso, alguma coisa assim, dar audiência na TV, comprar um pay-per-view e de repente assinar lá qual é o seu time, Cuiabá, né? Ajuda a dar um dinheirinho pro clube. Então é possível. Então isso poderia servir de referência para alguns projetos ali na região. E daí, eu acho que o primeiro passo seriam os clubes de camisa mais pesada. Ali eu estou falando de Misto, Operário de Várzea Grande, Dom Bosco no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul Comercial e Operário principalmente. Por que é importante ter um time de mais camisa? Porque o time de mais camisa, ele já tem uma torcida já criada, ele já tem uma tradição, uma história. Então tem muita gente que hoje talvez nem ligue muito pro time, mas tem uma relação histórica com aquele clube. Né? O pai torcia, o pai gostava, o avô, tem alguma relação, então para a pessoa se cativar por aquele time, é mais fácil. Segundo, você não precisa construir uma história, ela já existe. Então, por exemplo, se de repente Comercial e Operário em Campo Grande começam a ter algum nível de investimento e começam a polarizar a briga pelo título, já existe uma rivalidade ali. Você não precisa inventar uma rivalidade, criar alguma coisa ali. Já existe torcedores das duas equipes ali, ou pessoas com algum vínculo, mesmo que hoje estejam desmobilizadas, mesmo que hoje elas estejam pensando mais no Corinthians, no Flamengo, no Grêmio, mas existem pessoas ali que vão poder voltar a se identificar com um desses dois clubes. Acho que seria o ponto de partida. No caso de Cuiabá, da cidade de Cuiabá, ou do Mato Grosso, tem o Operário de Várzea Grande. Várzea Grande é Grande Cuiabá, né? Tudo lá da região metropolitana de Cuiabá. O Cuiabá, o Misto, o Operário e o Dom Bosco, eles poderiam até criar um antagonismo com o Cuiabá, porque isso também ajuda, a rivalidade ajuda. Ter um time sozinho no lugar não é tão bom assim, porque ele acaba, às vezes, concentrando muita atenção, só que não ajuda os outros, porque ele acaba ficando tão mais forte que os outros, não só os outros times da própria cidade, mas os outros times do estado, que o resto do estado acaba não se mobilizando tanto, não conseguindo ter forças. Então, ter um rival ajuda a fazer com que as pessoas prestem mais atenção no campeonato matogrossense, que a disputa por título, a disputa por investimento seja um pouco mais ferrenha ali. Se de repente o Operário de Várzea Grande ou o Misto vão lá e contratam um jogador, começam a provocar o Cuiabá, as pessoas começam a prestar atenção nessa rivalidade, começam a prestar atenção no campeonato. Então acho que o ponto de partida seria reforçar os grandes adormecidos, tanto no Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul. Seria o ponto de partida ali, porque ali você já cria um ambiente com um campeonato um pouco mais agitado. Né? E o campeonato agitado não é só pelo campeonato estadual, o campeonato agitado também ajuda para o patrocinador, para o investidor ali. Né? Então o campeonato agitado faz com que, por exemplo, mais empresas da região se mobilizem, em patrocinar a transmissão em televisão, em streaming, sei lá qual for a plataforma que resolver transmitir esse campeonato, né? Falar em televisão, que é o mais comum, se interesse em patrocinar o clube, né? Fala, não, todo mundo tá falando ali do campeonato, ali a disputa entre o Misto e o Cuiabá, todo mundo tá falando, o Misto resolveu investir, o Misto tá aparecendo, então vamos investir, vamos aparecer ali. E ali, daí isso vale mais pro Mato Grosso do que pro Mato Grosso, um pouco mais pro Mato Grosso do Sul agora.
O estado do Mato Grosso, em geral, claro que o Brasil está numa crise, tudo com a pandemia, isso tudo ficou pior, mas pegando um cenário aí de alguns anos, ali uma coisa mais, o Mato Grosso, por causa do agronegócio, é um estado que, que vem num momento econômico mais forte. Então é um estado que está com dinheiro, sim, dentro dos parâmetros nacionais, né? Então, talvez não seja tão complicado achar algumas empresas ou alguns empresários que topem adotar um clube, né, como fizeram com o Cuiabá. Então, se de repente algum outro empresário resolva adotar o misto, fala, não, eu quero projetar agora, eu quero investir também no futebol, eu quero projetar a imagem da minha empresa, ou eu quero simplesmente me divertir um pouco no mundo do futebol. E já que eu sou aqui do Mato Grosso, vou investir no misto. Fala, mas o misto tem muitas dívidas. O misto hoje, em geral, isso é uma realidade muito de clubes de centros menores, menos tradicionais do futebol brasileiro, ou de times de interior. Às vezes esses clubes têm grandes dívidas para os padrões deles, mas não são dívidas absurdas se a gente pensar no cenário geral do futebol. Por exemplo, no começo do ano, o misto estava com dívidas que beiravam R$1 milhão, dívidas trabalhistas que beiravam R$1 milhão. Ou passava um pouquinho de R$1 milhão. Para o misto é muito dinheiro, R$1 milhão. Para o misto de hoje, né? O misto ele disputa um campeonato estadual, até caiu para a segunda divisão, tudo, né? Então tem um ganho muito pouco, acaba tendo dificuldade ali de brigar com alguns clubes do interior do Mato Grosso que estão fortes ali para tentar uma vaga na Copa do Brasil, alguma coisa assim. E o misto tem mais dificuldade de mobilizar a sua torcida porque está desmobilizada, está dormente ali, parte dela pelo menos, né? Então para conseguir ganhar muito dinheiro. Então R$1 milhão é fora da realidade. Agora, se algum empresário tá afim de entrar no futebol e quiser usar o misto como plataforma, como ponto de partida para ir, R$1 milhão é muito pouco. R$1 milhão para quem quer trabalhar com futebol como investimento inicial muito pouco. Claro que esse R$1 milhão divide dívidas trabalhistas, devem ter outras dívidas ali, mas não sei projetando quanto imagino que seria, talvez 2 milhões, 2 milhões e meio de dívidas totais. Não é tanto dinheiro assim se o cara quiser fazer um investimento de longo prazo no futebol. Ele consegue assumir isso, fazer uma negociação de dívida, dar uma zerada e começa a botar dinheiro. Daí, acho que é uma questão também do poder público local ajudar. Ajudar não é dar dinheiro, tá? Ajudar é criar condições para que esse investimento floresça. Por exemplo, de repente, se for para construir um centro de treinamento, de repente aproveitar algum terreno que esteja mal aproveitado, algum terreno vazio ali que não tem muito o que fazer, e de repente, por exemplo, oferece ali para se construir um centro de treinamento em troca de alguma contrapartida social que o clube possa ter. Né, isso pode valer a pena. Então, às vezes tem um terreno ali parado que pode virar um centro de treinamento. Não precisa ser um centro de treinamento no centro da cidade, pode ser numa região um pouco mais afastada. E vira um projeto social também, é usado, daí tem uma contrapartida que daí retorna para o poder público como forma de compensar isso. De qualquer maneira, dá para buscar empresários dispostos a isso e que reforcem. A partir do momento que os pontos de referência dos estados começam a crescer, eles começam o quê? Começam a disputar a Copa do Brasil mais competitiva, de repente começa a passar de fase em Copa do Brasil, quando naquela primeira fase inicial, às vezes você pode dar uma sorte no sorteio, pegar um time também um pouco fraco, você passa de fase, daí você consegue de repente pegar um time grande na segunda fase ou na terceira ali, daí você já consegue chamar mais atenção, né? Você consegue desenvolvendo jogadores, você consegue vender. E se a gente tá falando de dívida de R$2 milhões, né? Clubes com dívidas nessa grandeza. Se, por exemplo, um clube acaba revelando 2 jogadores e consegue vender esses 2 jogadores para times da Série A, um deles para um time gigante da Série A e o outro para um time médio da Série A, às vezes já deu esse valor, a soma entendeu? Então uma venda, o cara já recuperou esse dinheiro que ele botou. Então pode ser uma saída interessante. Agora, para que isso aconteça, não adianta só querer. Precisa o quê? Dentro dos próprios clubes, ser criado um ambiente que favoreça alguém que queira assumir uma atitude profissional em cima disso, e não dirigentes que só estão querendo sentar em cima do cargo ali e não tá deixando ninguém mandar. Não, tem que ser feito algo limpo, porque o cara tá botando dinheiro, o cara também não vai querer botar dinheiro num negócio que ele não tem segurança do que vai acontecer, que pode puxar o tapete dele. A partir daí,
buscar as referências no interior. No Mato Grosso eu não acho esse um problema tão grande. Eu acho que o Mato Grosso já vive um momento melhor ali. O Luverdense está passando dificuldade, mas é um clube que dá para tentar recuperar. Acho que é um clube que de repente também dá para tentar achar comerciantes, empresas locais ali que de repente ajudem também a... Por quê? Porque se os clubes grandes da capital começam a crescer de novo, a população do estado começa a se mobilizar mais pelo estadual, você tem mais incentivo também para investir quem é do interior, para investir no time local do interior, para chegar lá e bater no cara, né, da capital. E daí você vê a Sinop, Luverdense, aí pode acontecer alguma coisa no Mato Grosso que já tem esses times, União Rondonópolis, já tem esses times um pouquinho mais ajeitados. No Mato Grosso do Sul, a gente tem o Águia Negra que está melhor, né? O Águia Negra talvez já esteja num patamar mais interessante, mas acho que tem outras referências também que poderiam ser resgatadas, já que o futebol do interior do Mato Grosso do Sul sempre foi forte na comparação com a capital, né? A Comercial e Operário eram os dominantes, mas o interior era competitivo, principalmente com o Corumbaense em Corumbá, que até voltou a disputar a primeira divisão, acabou conquistando o título, mas agora já está com problema de novo. E em Dourados, que tinha o Ubiratã, o Ubiratã de Dourados. Aliás, o pessoal de Dourados precisa me ajudar a arranjar uma camisa do Ubiratã de Dourados, que é um sonho que eu tenho. Já até fui ver o jogo do Ubiratã de Dourados, mas o Ubiratã de Dourados, que está licenciado, está parado, não sei qual que é a viabilidade de botar o time para jogar de novo, mas é um time que foi 3 vezes campeão no Mato Grosso do Sul, né? Ele era o 3º maior campeão no Mato Grosso do Sul, agora foi ultrapassado pelo Ceni e pelo Águia Negra, mas era uma referência do futebol do interior. E o Douradense, agora tem o Dourados, né? Não é nem o Douradense nem o Ubiratã, é o Dourados. De qualquer maneira, o futebol de Dourados podia ter ou esses dois, né, Douradense e o Ubiratã, formando uma rivalidade de interior, mais ou menos como um Guarani Ponte Preta do Mato Grosso do Sul, ou um Juventude Caxias do Mato Grosso do Sul, um Brapel do Mato Grosso do Sul, alguma coisa assim, né? Poderia ser, mas se não for viável, de repente ainda ficar nesse Dourados, no time que surge como o único time representante da cidade nessa disputa com Campo Grande. E daí tem outros clubes ali, como o Naviraense, de Naviraí, tem alguns outros ali, mas também buscar um pouco mais essas referências do interior. A partir daí já dá para florescer. Não dá para achar que a gente vai montar um esquema aqui que o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul vão virar os 2 maiores centros do futebol nacional. Isso é difícil. Mas dá para tentar utilizar um pouco do potencial que existe ali. Esse potencial está meio adormecido. E é um potencial que a gente já viu mais, sobretudo nos anos 70, com o Mato Grosso do Sul, sobretudo com o Operário, mas também com o Comercial. Esse potencial está dormente. E agora a gente vê o Cuiabá mostrando de novo que é possível sim fazer alguma coisa competitiva lá. Em relação a campeonatos regionais ali, eu defendo muito a Copa do Nordeste e o retorno da Copa Norte, porque eu acho que existe um sentido regional, tanto no Nordeste quanto no Norte, um sentido regional e cultural ali, de unificar aqueles estados e fazer um torneio que represente essa identidade cultural. No Centro-Oeste talvez seja um pouco mais difícil, mas eu não gosto muito da Copa Verde, porque eu acho que é um torneio que, no final das contas, ele acaba não fazendo o que ele deveria fazer, ele não ajuda tanto os clubes das regiões contempladas, tanto que times do Pará e de Goiás nem sempre jogam tão a sério a Copa Verde, isso também não ajuda. Então, de repente, criar uma Copa Centro-Oeste poderia ajudar. Daí tem a questão do Espírito Santo, que fica meio perdido ali. Se você quiser acrescentar o Espírito Santo, poderia virar vai para ficar até o nome mais bonitinho, Copa Brasil Central. Porque daí você está pegando a faixa central do país, a faixa central do mapa. Na horizontal, você só cria um buraquinho ali em Minas Gerais, né? Mas você cria uma Copa Brasil Central, que você inclui o Espírito Santo, e daí dá para fazer um torneio, né? Um torneio regional que, de repente, você fazendo uma organização de calendário, ocupe datas parecidas com a Copa do Nordeste e com uma eventual Copa Norte ocuparia. Aí dá para fazer. Se o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso conseguirem ser um pouco mais competitivos, por exemplo, o Cuiabá está na Série A. Se de repente entre esses 2 estados a gente vê pelo menos mais 2 times em alguma divisão estável do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Operário de Campo Grande e o Luverdense chegam na Série C. Então a gente teria o Cuiabá na Série A, ou talvez entre Série A e Série B, mais o Operário e o Luverdense na Série C. E daí, de repente, um dos 2 cai, só que daí sobe o Comercial, ou daí sobe o Dom Bosco, ou sobe o Misto, alguma coisa assim. Ou sobe o Sinop, sei lá.
mas fica revezando ali 3 clubes entre Série A, Série B e Série C. Você já tem um desafio interessante para fazer essa Copa Brasil Central contra Goiás, que é o estado mais forte, né? Você já tem um desafio ali, alguém para cutucar ali, para ver quem manda aqui na região, porque os clubes goianos, no momento, eles são dominantes. Se você ainda pensar num cenário que todo mundo trabalhe direitinho, Brasília tem potencial de ser competitivo dentro desse patamar ali, e eu até dei ideias do Espírito Santo, num outro vídeo, vou deixar aqui do lado o vídeo do Espírito Santo, que eu até acho também que é um estado que poderia crescer, porque é um estado que tem muitas empresas ricas, então poderia financiar. No final das contas, eu acho que o Mato Grosso do Sul tem potencial para crescer, tem que aproveitar isso. Agora, os dirigentes locais têm que acordar, né? Porque não pode ficar sentando em cima do cargo, né? Eles têm que aproveitar o que tem na região ali, buscar soluções mais modernas, mais criativas e que gerem mais resultados aí. Tentar ficar apagando incêndio do jeito que está, na verdade eles só estão andando em círculos. E aproveitar a referência do Cuiabá é uma forma de ponto de partida, como o Manaus, para mim é um ponto de partida para uma tentativa de reestruturação do futebol do Amazonas, o Manaus estar ali. E também buscar a força da economia local, no caso principalmente do agronegócio, para tentar usar um pouco disso para promover a imagem do Estado via futebol e usar o dinheiro que está gerando lá, colocar um pouquinho desse dinheiro no futebol, que é uma ideia também parecida com a que eu dei no caso do Espírito Santo. Tá? Mas é isso, então se gostou da joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham disso, tá bom? Tchau, tchau.